Se você jogou videogame nos anos 90, deve ter se deparado com Street of Rage no Mega Drive ou Super Nintendo. Talvez tenha jogado Captain Commando nos fliperamas, mas dificilmente não tenha jogado Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time no Super Nintendo. Era impossível alguém não ter um Super Nintendo e não ter esse jogo para se divertir com os amigos, pois era o jogo mais convidativo da época, porque o desenho dos Tartarugas Ninja estava em alta na TV aberta. Então, você teria a emoção de jogar o que você assistia durante a semana nos desenhos animados. Além do fato de ser um jogo muito bem feito para a época, pois tinha gráficos excelentes para o Super Nintendo, tinha jogabilidade fluida e tinha um pano de fundo que valia a diversão. Mas agora, a Tribute Games traz o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge na mesma pegada beat'em up da série, mas com diversas novidades, multiplayer online local para até 6 pessoas jogando na mesma tela e uma pegada nostálgica imensa. Mas a pergunta que fica é, vale a pena comprar esse jogo para o seu Nintendo Switch ou Switch Lite? Vale a pena pagar R$ 95 nele agora? Então, vou de forma objetiva e simples te trazer os pontos positivos do jogo para te ajudar a decidir a comprar ou não ele. Inclusive, vou te mostrar um caminho legal para você pagar metade desse valor que o jogo está custando na eShop BR, pois mudando de região a sua conta da Nintendo, você paga menos. Mas vou falar disso mais à frente. Deixa eu comentar um pouco do jogo agora. O primeiro grande ponto positivo desse jogo é o seu visual estilizado aos 32 bits da era do Super Nintendo e Mega Drive. Aqui temos tudo muito bem colorido, cenários bem detalhados, inimigos que compõem a cena de forma engraçada, tudo bem desenhado e fiel à série de jogos do passado. Temos itens quebráveis que mostram itens escondidos, itens que quebram somente para mudar o visual do cenário, como os hidrantes, e elementos que têm um destaque justo para chamar sua atenção, como as pizzas. Tudo com primor visual e perceptível atenção aos detalhes, valendo pontuar que o jogo está todo localizado em português do Brasil, então você vai ler e entender tudo no jogo sem dificuldade. Os personagens principais possuem características próprias, variando entre 3 habilidades para tornar cada um único, valendo a pena você testar todos eles para se divertir de diferente maneira a cada jogatina. E a trilha sonora é um show à parte. Você tem um rock and roll ao melhor estilo anos 90, efeitos sonoros, sons a cada golpe e tudo muito fiel aos jogos anteriores, mas com uma roupagem nova coerente às tecnologias sonoras atuais. A ação na tela segue a cartilha básica de todo beat'em up, mas não entenda isso de maneira ruim. Tudo roda com bastante fluidez. Temos vários inimigos na tela, várias armadilhas que surgem e o jogo segue uma constante de ação que não te deixa respirar por uns 6 a 10 minutos, que é o tempo médio que cada fase leva, te colocando num estado de atenção constante, pois o jogo se divide em fases, que podem ser escolhidas por você, te dando a opção de retornar fases ou ir a fases bônus, pois vale citar que o jogo tem desafios internos, como passar a fase sem receber um golpe, não cair em mais de 2 armadilhas e etc, te dando mais um grau de desafio, que quase ia esquecendo de te falar. O jogo tem 3 dificuldades, a fácil, a médio e a difícil, sendo ideal para agradar todos os públicos, pois esse tipo de jogo é ideal para chamar os amigos em casa e se divertir. Então, sabemos que nem todos estão acostumados a jogar e o modo fácil vem para tornar a brincadeira mais acessível a todos. E agora, deixa eu te falar a cereja do bolo desse jogo, a possibilidade de jogar com 6 pessoas juntas, online ou multijogador local, podendo até mesclar entre pessoas jogando localmente com outras que estão online, pois o jogo busca jogadores que estão nas fases que você seleciona, mostrando o número de pessoas por grupo, no limite que você consegue entrar com o seu grupo formado no seu videogame. Por exemplo, jogamos aqui em casa eu e minha filha, então o jogo mostrou grupos com até 4 jogadores online para podermos entrar, já que grupos com 5 jogadores formados não permitiriam a nossa entrada por exceder o limite. Algo muito legal, pois normalmente os beat'em up têm um limite de 4 jogadores. Aqui você tem 6 jogadores, deixando tudo mais divertido. E falando de partidas online, o jogo te mostra o nível da sua conexão, deixando claro quando você vai ter uma jogatina ideal ou não para estar naquele grupo que você selecionou.
E se você quer jogar o Tartarugas Ninja no seu Nintendo Switch ou Switch Lite, te recomendo comprar esse jogo na eShop da Colômbia, pois na eShop do Brasil o jogo custa cerca de R$ 95. Já na eShop da Colômbia, ele custa somente R$ 42, sem considerar as taxas de spread e IOF, que vem no seu cartão por se tratar de uma compra internacional. E ainda você pode pagar menos, pois o jogo do momento que estou fazendo essa análise está custando R$ 38,50, por ter 10% de desconto de lançamento. Enfim, lá é o menor preço e para comprar lá, se não souber fazer, vou te deixar passando nos cards um vídeo ensinando um passo a passo bem objetivo e simples. Vale citar que o jogo tem uma duração média de 2 horas e meia de gameplay para quem deseja viver todas as fases para concluir a história. Contudo, o estilo beat'em up não é feito para você jogar para zerar, mas sim para reviver várias vezes a jogabilidade com seus amigos e se divertir bastante batendo em dezenas de inimigos na tela. Algo que esse jogo acerta em cheio e traz uma dose de nostalgia incrível. E aí, animado para jogar as Tartarugas Ninja no seu Nintendo Switch? Deixa aqui nos comentários as suas impressões do jogo. Eu me diverti muito jogando Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Do mais, eu vou ficando por aqui. Torço que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a sua decisão. Vou te deixar mais 2 vídeos do canal passando na tela. Tenho certeza que mais algum deles vai ser legal para você. Abração e até mais!